Você já viu certos conteúdos simplesmente aparecendo na sua tela sem que você tenha procurado por eles? Talvez um vídeo polêmico que gerou milhares de comentários, um artigo político, ou até mesmo uma propaganda que parece entender exatamente o que você pensa? Mas quem está por trás dessas sugestões? E mais importante, o que elas estão fazendo com a nossa democracia? Em 2018, a eleição de Jair Bolsonaro foi um marco para entender o impacto das redes sociais e dos algoritmos na política brasileira. Com estratégias digitais altamente eficazes, sua campanha contornou os meios tradicionais e se fortaleceu por meio das plataformas digitais. Mas essa influência vem com um preço: o aumento da polarização política e a disseminação de notícias falsas, amplificados pelos algoritmos. E você acha que esses sistemas são neutros? É importante saber que eles operam em caixas pretas. Estamos realmente no controle de nossas escolhas digitais ou estamos sendo guiados por sistemas que sequer compreendemos? E mais preocupante ainda, será que trocaremos a nossa soberania popular por uma lógica de mercado baseada em algoritmos? Algoritmo é uma palavra que parece distante e complicada, mas que na verdade está presente em quase todos os aspectos da nossa vida cotidiana, da playlist que você escuta no Spotify ao feed do Instagram. Tudo o que você vê, ouve e interage na internet é feito por uma sequência lógica de instruções. Mas você sabia que esses mesmos algoritmos estão começando a influenciar algo muito mais importante do que suas músicas favoritas? Eles já moldam políticas públicas, eleições e até decisões governamentais, um particular que alguns especialistas passaram a chamar de algocracia. Vamos começar entendendo o base. O que é um algoritmo? Simplificando, um algoritmo é uma receita de bolo, um passo a passo lógico que leva a um resultado específico. Se você quiser um bolo de chocolate, precisará fazer as sequências de ações desde a introdução dos ingredientes até assá-los. Da mesma forma, um algoritmo digital analisa dados, toma decisões e apresenta um resultado baseado nas regras que foram programadas. Mas o conceito de algoritmo não é recente. Ele remonta ao matemático persa Al-Khwarizmi, que no século IX apresentou soluções para problemas matemáticos que são a base dos algoritmos modernos. Mais tarde, figuras como Alan Turing, considerado o pai da computação, desenvolveram ideias que permitiram a criação de máquinas capazes de processar informações autônomas. Com o avanço da tecnologia, os algoritmos passaram a fazer mais do que resolver cálculos matemáticos. Eles decidiram tomar decisões que antes eram feitas por humanos. E é aí que entra o conceito de algocracia, termo popularizado pelo filósofo irlandês John Danaher. Segundo Danaher, a algocracia é um sistema que os algoritmos exercem poder sobre os aspectos essenciais da vida humana, tomando decisões em áreas como saúde, educação, segurança pública e principalmente política. Danaher alerta para os riscos da falta de transparência dos algoritmos. Muitos desses sistemas funcionam como caixas pretas, o que significa que nem mesmo seus criadores fornecem exatamente como eles vão se comportar. Isso é particularmente preocupante quando discutem decisões que impactam diretamente a soberania popular. Os algoritmos estão moldando nossas escolhas, mas quem está monitorando esses sistemas? Questiona o filósofo em uma de suas entrevistas. Para entender o melhor impacto da algocracia, é importante compará-lo a um sistema democrático tradicional. Na democracia, as decisões são tomadas por representantes eleitos pelo povo, que devem prestar conta de suas ações. Já na algocracia, decisões fundamentais podem ser delegadas a sistemas automatizados, que não são transparentes e nem responsabilizáveis. Isso cria um dilema: como podemos garantir que esses algoritmos estão respeitando os princípios democráticos, como a igualdade, a liberdade e a justiça? Danaher argumenta que a algocracia não é necessariamente algo negativo. Em algumas situações, os algoritmos podem tomar decisões de forma mais eficiente e justa do que os humanos, especialmente em casos que impedem a análise de grandes quantidades de dados. No entanto, o grande problema é a falta de supervisão e de controle público sobre esses sistemas. Sem a transparência devida, os algoritmos podem promover desigualdades, promover a desinformação e até manipular processos eleitorais.
Um exemplo claro do impacto dos algoritmos na política aconteceu nas eleições brasileiras de 2018. Jair Bolsonaro utilizou redes sociais e campanhas digitais como principais ferramentas de campanha, contornando a mídia tradicional. Os algoritmos das plataformas amplificam seus conteúdos, permitindo que suas mensagens atingissem milhões de pessoas rapidamente. No entanto, isso também abriu espaço para a disseminação de notícias falsas e discurso de ódio, que influenciaram diretamente o resultado da eleição. Mas permanece uma questão central. Estamos prontos para entregar o controle de nossas decisões políticas em sistemas automatizados? E como garantir que esses algoritmos estejam realmente respeitando os princípios democráticos? São perguntas que ainda precisam ser respondidas e que continuarão a ser exploradas ao longo do vídeo. Quando Jair Bolsonaro venceu as eleições de 2018, um dos fatores mais comentados foi o papel das redes sociais em sua campanha. Enquanto outros candidatos investiam em propagandas tradicionais, Bolsonaro apostou quase que exclusivamente em plataformas digitais como YouTube, WhatsApp e Facebook. Essa estratégia não só mudou a forma de fazer política no Brasil, como também revelou o imenso poder dos algoritmos em moldar opiniões e até resultados eleitorais. Os algoritmos dessas redes sociais são projetados para priorizar conteúdos que gerem mais engajamento, sejam curtidas, compartilhamentos ou comentários. E o que gera mais engajamento? Conteúdo polarizador. Isso criou uma tempestade perfeita. Os algoritmos foram projetados para milhões de conteúdos brasileiros que reforçavam as crenças pré-existentes, sem a necessidade de checagem ou até de debate equilibrado. Em 2018, Bolsonaro acumulou milhões de seguidores nas principais redes sociais, especialmente no Facebook. O engajamento de suas mensagens explodiu após o atentado que sofreu durante a campanha, o que fez com que os algoritmos amplificassem ainda mais o seu alcance. O então candidato postou mensagens simples e diretas, que muitas vezes apelavam para o medo, a indignação e o humor, uma receita perfeita para o ambiente digital. O jornalista Glenn Greenwald, em reportagens para o site Intercept Brasil, destacou que Bolsonaro utilizou estratégias digitais inovadoras que marcaram um novo paradigma político no Brasil. Suas lives no Facebook, por exemplo, fizeram-se eventos regulares e alcançaram milhares de pessoas em tempo real, sem a necessidade de um filtro midiático. Mas essas redes sociais impulsionadas por algoritmos são apenas um canal neutro? Segundo a professora Carla Montori Fernandes, da USP, o que os algoritmos fazem é priorizar conteúdos que mais chamam a atenção. E, infelizmente, o que mais chama a atenção nas redes sociais não é o conceito informativo, mas sim o sensacionalista polarizador. A polarização política no Brasil se aprofundou nos últimos anos, e as notícias falsas tiveram um papel central nesse processo. De acordo com a pesquisa da organização Havas, durante o período eleitoral de 2018, o WhatsApp foi o principal veículo de desinformação no Brasil, com milhões de mensagens falsas sendo compartilhadas diariamente. Os algoritmos do YouTube também desempenharam um papel controverso. Um estudo da Universidade de São Paulo USP revelou que o algoritmo de recomendação da plataforma frequentemente direcionava usuários para vídeos com conteúdo conspiratório e de desinformação. Esses vídeos, em muitos casos, propagavam teorias infundadas sobre fraudes eleitorais, ameaças comunistas e até outros temas que inflamaram o ânimo dos eleitores. Segundo Sérgio Amadeu, professor e pesquisador da Universidade Federal do ABC, o grande problema dos algoritmos nas redes sociais é que eles não distinguem entre o verdadeiro e o falso. Eles apenas priorizam o que gera mais clientes e visualizações. Isso cria um ambiente perfeito para a desinformação prosperar. Afinal, notícias falsas são, em geral, mais interessantes do que a verdade, explica Amadeu. Um exemplo prático foi a disseminação da teoria de que as urnas eletrônicas brasileiras poderiam ser fraudadas. Essa teoria, que já havia sido desmentida diversas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, continuou sendo propagada nas redes sociais durante o período eleitoral, principalmente através de vídeos no YouTube e de mensagens no WhatsApp. Outra questão importante é a monetização na influência política. Muitos dos influenciadores que surgiram durante o período eleitoral de 2018 não eram apenas militantes ou apoiadores de Bolsonaro. Eles também eram empreendedores digitais que usavam plataformas como o YouTube para ganhar dinheiro e seus conteúdos políticos. O professor Sérgio Amadeu explica que a direita brasileira foi pioneira nesse processo.
Enquanto os partidos de esquerda ainda dependiam de financiamento público e do apoio dos sindicatos, a direita começou a explorar o potencial das plataformas digitais para monetizar suas campanhas. Os influenciadores de direita descobriram como usar os algoritmos nas redes sociais a seu favor, criando conteúdos que geraram muito engajamento e, consequentemente, dinheiro, afirma Amadeu. Esse modelo de monetização cria um incentivo perigoso. Quanto mais polarizado e controverso for o conteúdo, maior será o engajamento e maior será o lucro desse criador de conteúdo. Isso contribui para um ciclo vicioso, em que influenciadores políticos se tornam cada vez mais radicais em suas posições para atrair mais audiência. Diante de todos esses fatos, surge uma pergunta importante: estamos vivendo em uma democracia ou em uma algocracia? Os algoritmos, como vimos, já desempenham um papel fundamental na formação da opinião pública e nas decisões políticas. Eles decidem quais conteúdos chegam até você, quais as notícias serão vistas e quais candidatos terão mais destaques. Mas quem controla esses algoritmos e como podemos garantir que eles estejam trabalhando em prol do interesse público? Segundo John Danaher, a solução passa por aumentar a transparência dos algoritmos e criar mecanismos de fiscalização que garantam que eles respeitem os valores democráticos. Mas o desafio é grande. Como garantir a transparência de sistemas que são extremamente complexos e que muitas vezes nem mesmo seus criadores o compreendem completamente? Esse é um dilema que continuará a ser resolvido nos próximos anos. Em última análise, cabe a cada um de nós refletir sobre o nosso consumo digital e escolhas em que fazemos online. Afinal, a democracia não é apenas sobre votar em tempos, é sobre garantir que as nossas escolhas sejam realmente livres e informadas, e não manipuladas por um sistema invisível que envelhece às sombras. Afinal, estamos preparados para lidar com os impactos dos algoritmos na política? Como equilibrar a inovação, tecnologia e princípio democrático? Será que a algocracia é realmente uma evolução natural ou um risco iminente para a nossa soberania popular?